nós, então, agora queremos ver um pequeno VT. E este VT vai falar para nós um pouquinho o que é este livro do profeta Ezequiel. Neste mês estudaremos o livro de Ezequiel, um dos grandes profetas de Deus. Ezequiel era um sacerdote que viveu por muitos anos entre os judeus cativos que foram levados para a Babilônia. O profeta Ezequiel, em um chamado de Deus, tinha visões e profecias para ministrar o povo na Babilônia. Apesar de viver em uma época em que Jerusalém estava sendo destruída, não lhe faltava esperança. Ezequiel via muito além das tragédias que estavam acontecendo. Profetizava um tempo de futuro com esperança e renovação, confiava no Senhor que reuniu seu povo, dando a eles um coração e um espírito novo, os ajudando a viver suas leis. Ezequiel registrou em seu livro visões e revelações que recebeu do Senhor, as profetizou e proferiu aos judeus exilados na Babilônia, na mesma época em que Jeremias estava profetizando em Judá e Daniel na corte dos babilônicos. O livro de Ezequiel nos ensina o poder de fortalecer a fé nas pessoas e nas nações, pois todos que se arrependem de seus pecados irão receber o amor, a misericórdia e o perdão de Deus. Durante todo o mês de agosto, vamos estudar sobre o livro de Ezequiel e suas visões. Padre Rodrigo Arnoso entrevista o doutor em teologia bíblica, Padre Francisco Alexandre Vasconcelos. Acompanhe conosco. Já conhecemos um pouquinho do livro do profeta Ezequiel e agora nós queremos começar esta nossa jornada. E nós não a fazemos sozinhos, nós sempre temos um convidado que nos ajuda a entender as páginas dos livros que queremos estudar aqui no nosso programa. E vai nos ajudar a fazer essa jornada junto com o profeta Ezequiel, o padre Alexandre Vasconcelos, quem convidamos para estar aqui conosco. Bem-vindo entre nós, padre. Obrigado, Padre Rodrigo, pelo convite. É uma alegria tê-lo aqui e uma alegria dividir com o senhor, claro, dos estudos aí das Sagradas Escrituras que o senhor desenvolve. O nosso programa é sempre um bate-papo sobre as Sagradas Escrituras para ajudar as nossas comunidades a entenderem melhor estas páginas sagradas para viver esta experiência do discipulado de Jesus Cristo. Para a gente começar a nossa conversa aqui, padre, eu colocaria uma pergunta. Qual é a importância do livro de Ezequiel para a gente entender aí o chamado deste profeta na história da salvação? Ezequiel, ele, já pelo seu próprio nome, ele indica pelo que veio fazer. Você encontra logo no capítulo 1, ele dizendo e se identificando: meu nome é Ezequiel, Deus fortalece. Naquela época, pós-exílio e principalmente exílio, o povo estava fragmentado, disperso, longe da terra. O templo havia sido destruído. Era um povo religiosamente fragmentado e fraco. O nome Ezequiel já é uma profecia em si mesmo. Ezequiel, Deus fortalece. Deus quer restaurar, como veremos no capítulo 37, essa é a importância dele, a recuperação e restauração da nação de Israel. Que legal. Então Ezequiel ele vem para unir um povo que estava dividido. E qual foi então, o sentido daquela primeira visão que Ezequiel tem? Então, o povo tinha sido exilado, foi arrancado a fórceps da Terra Santa pelo rei Nabucodonosor em 590, alguma coisa por aí, 586. Ele foi tirado de lá e foi exilado na Babilônia. E eles perderam tudo. Perderam as instituições, perderam as tradições e viviam na diáspora. Nessa época surge Ezequiel, que já estava lá na Babilônia, perto desse rio onde ele disse encontrar, o rio Cobar, e ele tem essa visão.
É uma visão bastante exótica e aparentemente complexa. Mas se você ter uma visão panorâmica dela, ela na verdade está como se fosse um código criptografada. O israelita compreendia. Por exemplo, quando ele diz que os querubins, as asas se encontravam e tocavam uma nas outras, ele está se referindo àqueles querubins da Arca da Aliança, cujas asas tocavam uma nas outras. Daqui ele já chama a atenção. Volte a pensar na aliança com Deus. Você vê que esses querubins, eles têm uma cabeça multiforme, pluriforme. Homem, touro, leão, não é? E águia. Se você se concentra na cabeça dele, eles estão falando de novo. O touro refere-se ao sacrifício, o sacrifício que se fazia no templo. A águia foi quando Deus resgatou o povo, como a água faz com seus filhotes, da escravidão no Egito e os conduziu pelo deserto, sob a proteção das suas asas. O homem refere-se à criação, Adão. E o leão refere-se a Judá, o leão da tribo de Judá, como assim era aludido essa tribo. Ou seja, toda essa profecia, ela fala de uma única e mesma verdade. Deus está chamando o povo a retornar às fontes. A grande questão que a gente vai ver no segundo programa, assim espero, é a razão. Por que do castigo e por que da restauração? Que interessante, né, padre? Cada palavra nas Sagradas Escrituras tem algo a nos ensinar e algo também a nos inspirar enquanto comunidade eclesial. Quando a gente lê essa primeira parte do livro de Ezequiel, Deus fala que ele é sentinela. O que é esse sentido de sentinela? Ezequiel que é apresentado como alguém que está ali guardando, um sentinela. Geralmente usa-se uma palavra aparentemente arcaica, atalaia, ele está de atalaia, sentinela, vigilante, todas essas traduções são possíveis e passíveis, porém é como se ele fosse a consciência da aliança e da fidelidade da aliança do povo de Deus. Eu estou aqui vigiando vocês, de olho em vocês, para que vocês não se esqueçam as suas origens primeira. Vocês vieram do Senhor. O Senhor libertou vocês do Egito e fez de vocês uma nação. Vocês não podem se esquecer disso. A sentinela aqui, a expressão, está muito mais ligada a uma consciência religiosa do que um vigia ou um observador propriamente dito. Padre, seria correto a gente afirmar que é comum entre os profetas este resgate do primeiro amor, este retorno à experiência primeira da aliança, da libertação que o povo faz lá no Êxodo? Sim, nós cristãos, nós temos um querigma. Jesus morto, Jesus ressuscitado. Jesus morreu por você e veio à vida para a nossa salvação. Esse é o querigma do povo judeu. O Senhor vos tirou do Egito para que você preste culto a Ele. Esse é o querigma deles. A função profética é fazer o povo recordar sempre, voltar o coração sempre, que o Deus deles é o Senhor e não os deuses dos demais povos que os circundam. Então, como este povo da nova, e eterna aliança, nós podemos então sermos atalaias também na nossa experiência de anunciadores, de comunicadores da palavra de Deus? Nós somos, o Sartre dizia que o outro é o meu inferno, né? Quer queira, quer não, nós como cristãos, o outro é o meu céu, o outro me recorda a Deus, o outro me recorda que eu preciso estar sempre voltando à imagem e semelhança de Deus, o qual Ele é, e me faz recordar o que é. O outro me chama de novo a voltar para Jesus, o crucificado. Porque se eu vejo Jesus sofrendo no meu irmão, eu tenho que voltar para esse Jesus crucificado através do meu irmão. Então, de certa forma, o meu irmão é meu sentinela e eu sou o dele, mas com caridade fraterna. Gostei desse caridade fraterna. Acho que às vezes a gente, nas nossas relações, a gente vem querendo impor, né? Cobrar, e quando a gente cobrar. E eu acho que a caridade nos ajuda também a entender que podemos
ter os nossos pontos mancos também e podemos crescer com o outro. Padre, a gente sempre, quando termina um bloco do estudo, a gente coloca essa questão: como essa parte do livro de Ezequiel pode contribuir para que as nossas comunidades vivam esta experiência do discipulado de Cristo? Simples e ao mesmo tempo transcendente. O livro de Ezequiel, como qualquer outro livro da Bíblia, ele não é para ser lido de forma acadêmica ou simplesmente por uma curiosidade espiritual mordaz. Eu tenho que rezar. Quando Ezequiel diz que Deus está restaurando os ossos secos, no capítulo 37, eu estou vendo Jesus me restaurando pelo seu sangue e pelo seu Espírito. Eu sempre vou associar o Cristo que renova todas as coisas e o sangue da nova aliança ao convite que Ezequiel faz para o povo voltar para a aliança deles e nós a nossa, que se manifesta cotidianamente no altar, nas espécies do pão e vinho, na Eucaristia. Padre, o tempo passa correndo, mas nós vamos ter outros programas, nós vamos voltar a esta nossa conversa. Agradeço pela presença do senhor aqui no dia de hoje e na próxima semana nós vamos estar estudando aí os juízos de Deus, né, sobre Judá e depois o dever de anunciar a verdade e o julgamento de Judá. E a gente convida você aí a já fazer aquela leitura do capítulo 4 até o capítulo 24. Essa é a tarefa de casa, que você possa fazê-la e semana que vem o Padre Alexandre volta aqui para estar conosco, tirando essas dúvidas.